Em um mundo repleto de distrações e estímulos imediatos, o conceito de celibato pode parecer antiquado, talvez até incompreendido. No entanto, aqueles que mergulham nas tradições espirituais e filosóficas encontram no celibato uma prática poderosa e transformadora. Não se trata apenas de abstinência ou negação, é um compromisso ativo, uma escolha consciente que visa redirecionar a energia de desejos passageiros para um propósito mais elevado. Esta prática, embora rara em tempos modernos, permanece como uma ferramenta para a transformação pessoal, servindo como um caminho para quem deseja transcender os limites materiais e mergulhar em uma consciência superior. Quando nos aprofundamos no conceito, percebemos que o celibato tem raízes em várias tradições espirituais e esotéricas, desde os antigos filósofos gregos até as escolas de mistério orientais. Em todas essas culturas, o celibato é visto não como uma negação de prazeres, mas como um meio de se desvencilhar das amarras materiais que nos prendem a uma realidade limitada. A prática do celibato permite que a mente e o corpo sejam liberados das distrações da gratificação temporária, abrindo espaço para o desenvolvimento interior e uma visão mais clara da nossa própria essência. Mas por que o celibato é considerado um caminho para uma consciência superior? A resposta reside na forma como ele transforma a energia sexual e o desejo em combustível para a transcendência. Quando escolhemos essa prática, começamos a direcionar a energia vital, normalmente dispersa em impulsos efêmeros, para a busca de objetivos espirituais. Essa redireção nos permite explorar aspectos profundos do nosso ser, proporcionando uma maior clareza mental e emocional. A prática do celibato, longe de ser apenas uma renúncia, torna-se um exercício de autocontrole, uma jornada para dominar a própria mente e o próprio corpo. Neste vídeo, exploraremos o celibato como uma porta de entrada para a consciência superior, investigando suas raízes históricas, os benefícios espirituais e psicológicos e as práticas que possibilitam integrar essa disciplina em um mundo tão voltado para a gratificação instantânea. A jornada do celibato é, antes de tudo, uma forma de desenvolver o autodomínio. Ao invés de simplesmente negar os desejos, o celibato nos ensina a confrontá-los, entendendo-os profundamente e redirecionando essa energia para um propósito maior. Assim, este vídeo se propõe a oferecer uma visão profunda e esclarecedora sobre como o celibato pode ser o alicerce de uma busca espiritual autêntica. Vamos descobrir juntos como ele pode abrir portas para uma compreensão mais profunda do eu e para uma percepção do universo que vai além das experiências sensoriais comuns. Ao mergulharmos nesse caminho, ganhamos não apenas um novo entendimento sobre a prática em si, mas também sobre nós mesmos e sobre o potencial ilimitado de uma vida dedicada à transcendência e ao autoconhecimento. Ao longo dos séculos, o celibato foi uma prática honrada e cultivada em diferentes culturas e religiões, sendo visto como uma ferramenta para alcançar o autoconhecimento e o aprimoramento espiritual. Desde o cristianismo até o budismo, passando pela filosofia grega antiga, encontramos inúmeras figuras que adotaram essa disciplina como meio de ascender espiritualmente e alcançar uma percepção mais elevada. Essas tradições viam o celibato como algo mais profundo do que um simples exercício de controle. Para elas, ele era um caminho de transformação interna. Na Grécia Antiga, por exemplo, o celibato era adotado por certos filósofos e seus seguidores como uma maneira de transcender o físico e alcançar um estado mais puro de consciência. Pitágoras, o famoso matemático e filósofo, acreditava que a energia sexual era uma força poderosa que, se conservada, podia ser redirecionada para atividades espirituais e mentais. Para ele e seus discípulos, o celibato era um processo alquímico, uma transformação dos desejos básicos em iluminação espiritual.
Pitágoras acreditava que, ao controlar esses impulsos, o indivíduo poderia acessar níveis de percepção e compreensão reservados apenas àqueles que dominavam suas paixões. No cristianismo, a prática do celibato se consolidou entre os monges e padres, que viam na disciplina uma maneira de dedicar a vida inteiramente ao serviço de Deus. A ideia era de que, ao abdicar dos prazeres terrenos, especialmente os desejos físicos, o indivíduo se tornava mais receptivo à espiritualidade e ao serviço divino. São Paulo, uma das figuras centrais do cristianismo primitivo, defendia o celibato como um estado de pureza que permitia maior foco em Deus. A tradição cristã, então, consagrou o celibato como símbolo de entrega e dedicação total à vida espiritual, afastando-se das tentações do mundo material. O budismo também incorporou o celibato como parte das práticas monásticas, sendo uma característica essencial dos monges que buscavam o desapego das amarras do mundo físico. A disciplina do celibato era vista como um meio de libertação dos ciclos de desejo e sofrimento. No budismo, o desejo é uma das causas fundamentais do sofrimento humano, e ao renunciar a ele, o praticante pode alcançar o nirvana, um estado de libertação plena e paz interior. Os monges budistas acreditavam que, ao seguir o celibato, estavam mais aptos a meditar profundamente e a atingir uma consciência superior, livre das distrações e do apego ao físico. Além das tradições religiosas, o celibato também apareceu nas escolas de mistério e em ensinamentos esotéricos. Na tradição dos essênios, um grupo judeu contemporâneo de Jesus, o celibato era praticado como parte de um caminho de purificação e dedicação espiritual. Os essênios acreditavam que a preservação da energia vital contribuía para uma vida mais longa e para o desenvolvimento de habilidades espirituais, como a visão profética e o entendimento profundo dos mistérios da existência. Para eles, o celibato era mais do que um meio de alcançar a pureza. Era uma maneira de canalizar as energias para a compreensão das verdades ocultas da vida. No hinduísmo, os ascetas conhecidos como sadhus praticavam o celibato rigoroso como uma forma de se desapegar completamente do mundo material. Para eles, a prática era uma maneira de transformar a energia vital em poder espiritual. Ao adotar o celibato, os sadhus acreditavam estar elevando sua energia para os chakras superiores, especialmente o chakra coronário, onde a consciência divina se manifesta. Essa prática os aproximava de uma compreensão cósmica, facilitando a percepção de si mesmos como parte de uma unidade universal. Esses exemplos mostram que, em diversas culturas e tradições, o celibato foi considerado um caminho para o autodomínio, para a elevação espiritual e para a conexão com o sagrado. Os praticantes viam o celibato como uma forma de purificação da alma, permitindo que o indivíduo se libertasse de influências terrenas e se aproximasse do divino. Em todas essas tradições, a prática era vista como um processo de refino, onde os desejos primitivos eram transformados em algo mais elevado, tornando-se uma força para a iluminação. Assim, a história do celibato revela que essa prática transcende barreiras culturais e geográficas. Ela foi e continua a ser uma ferramenta utilizada por aqueles que buscam não apenas o desenvolvimento pessoal, mas também uma conexão profunda com o universo e com algo além do visível. A prática do celibato, longe de ser uma simples abstinência, assume o papel de uma jornada espiritual onde o indivíduo é levado a questionar e a confrontar seus próprios desejos e a transformar essa energia em algo maior. A prática do celibato vai muito além da simples renúncia. Ela envolve um profundo processo de transmutação de energia. Este conceito de transmutação é amplamente abordado em diversas tradições espirituais, que veem na energia sexual um dos maiores potenciais do ser humano.
Em sua essência, a transmutação consiste em canalizar essa energia vital para esferas superiores, transformando impulsos primitivos em combustível para o crescimento espiritual e mental. Em vez de deixar que esses desejos se dispersem, a prática do celibato permite que a energia seja preservada, redirecionada e utilizada como uma força criativa e reveladora. No campo da filosofia e da espiritualidade, a energia sexual é vista como uma força vital, um poder bruto e potencialmente transformador. Nas tradições alquímicas, por exemplo, essa energia é muitas vezes comparada ao fogo alquímico, que, se adequadamente direcionado, pode refinar e purificar o indivíduo. Ao praticar o celibato, o indivíduo pode queimar as impurezas de seu ser, promovendo uma purificação interna que permite a elevação da alma. Essa energia, que poderia ser dissipada em prazeres efêmeros, é preservada e usada para alimentar o autoconhecimento e a conexão com dimensões mais elevadas de consciência. O filósofo Pitágoras, que também era místico e matemático, ensinava que a prática do celibato permitia a seus discípulos canalizar a energia sexual para o desenvolvimento intelectual e espiritual. Ele acreditava que a preservação dessa energia era essencial para acessar níveis mais elevados de entendimento e sabedoria. Em suas escolas de mistério, o celibato era visto como uma prática alquímica, na qual a energia vital, que geralmente é associada ao desejo, era transmutada para facilitar a elevação espiritual. Para Pitágoras e seus discípulos, a transmutação dessa energia era fundamental para o processo de iluminação e para o domínio das próprias paixões. Nas tradições orientais, especialmente no taoísmo, o conceito de transmutação de energia é abordado por meio da prática da sublimação. Os taoístas acreditam que a energia sexual, conhecida como Jing, é a essência vital do corpo e, se devidamente conservada, pode ser transformada em energia espiritual. No taoísmo, a prática do celibato é uma forma de preservar essa essência e redirecioná-la para o desenvolvimento espiritual e mental. Os taoístas acreditam que, ao sublimar essa energia, o praticante pode elevar-se espiritualmente, alcançar maior equilíbrio interior e aproximar-se da sabedoria divina. No contexto psicológico, a transmutação de energia sexual é um conceito que também aparece nas teorias de Sigmund Freud e Carl Jung. Para Freud, a libido, que é essencialmente energia sexual, pode ser canalizada para atividades culturais, artísticas e intelectuais. Jung, por sua vez, via a energia sexual como parte de um reservatório maior de energia psíquica, que poderia ser transmutada para promover a individuação e o desenvolvimento pessoal. Ambos os psicólogos entendiam que a energia sexual, se controlada e redirecionada, poderia alimentar a criatividade, a introspecção e a descoberta de novos aspectos do eu. O processo de transmutação de energia também é frequentemente associado a práticas de meditação e visualização, que ajudam o indivíduo a redirecionar a energia para dentro, em vez de dispersá-la. Em muitas tradições espirituais, a meditação é utilizada para elevar essa energia e concentrá-la nos centros de energia do corpo, conhecidos como chakras. A prática de concentrar a energia nos chakras superiores, como o chakra do terceiro olho e o chakra coronário, permite ao praticante acessar níveis mais elevados de consciência e intuição. Dessa forma, a transmutação de energia é um processo de refinamento e elevação que ajuda o indivíduo a se libertar de impulsos primitivos e a despertar a espiritualidade. Assim, a transmutação de energia sexual é uma técnica de crescimento espiritual e mental. Em vez de ver a energia sexual como algo a ser reprimido, o celibato nos ensina a canalizar essa força para o desenvolvimento interior. A prática permite ao indivíduo ganhar controle sobre suas emoções e desejos,
transformando-os em uma força motivadora para o autoconhecimento. Essa transmutação é, em última análise, uma escolha consciente de redirecionar a energia vital para algo mais significativo, permitindo ao praticante explorar um estado de clareza mental e conexão espiritual raramente alcançado em uma vida regida por impulsos sensoriais. Essa compreensão do celibato como uma prática de transmutação de energia cria uma ponte entre o mundo físico e o espiritual, permitindo ao indivíduo experimentar uma sensação de unidade e harmonia com o cosmos. Ao redirecionar a energia sexual, somos capazes de transformar nossos desejos em um impulso para a iluminação e a conexão com algo maior do que nós mesmos. A prática nos ajuda a perceber que, ao dominar nossas próprias energias, também estamos ganhando a capacidade de explorar e entender os mistérios mais profundos do universo. Praticar o celibato traz benefícios que vão muito além do controle dos desejos. Ele abre portas para transformações espirituais e psicológicas profundas. O celibato é uma disciplina que exige esforço contínuo e autodisciplina, o que por si só já fortalece o caráter. Mas, ao mergulhar nesse processo, o praticante começa a perceber que o celibato é uma prática de autodomínio e expansão da consciência, permitindo acesso a estados mentais e espirituais que trazem clareza, harmonia e propósito. Um dos principais benefícios espirituais do celibato é o aumento da clareza mental. Ao redirecionar a energia que seria dispersa em desejos e prazeres momentâneos, o praticante consegue focar melhor em objetivos maiores e mais profundos. Essa clareza mental traz uma maior capacidade de discernimento, ajudando o indivíduo a distinguir o que é realmente importante em sua vida. O tempo e a energia, antes consumidos por distrações, são agora canalizados para o desenvolvimento pessoal, resultando em uma mente mais calma e focada. Essa calma interior permite que o praticante acesse uma percepção mais profunda de sua própria essência, algo que é essencial para qualquer jornada espiritual. Além da clareza mental, o celibato também proporciona uma conexão espiritual mais intensa. Ao preservar sua energia vital, o indivíduo fortalece seu campo energético, facilitando a conexão com dimensões superiores de consciência. Em muitas tradições espirituais, essa energia preservada é vista como um canal direto para a comunicação com o divino. O praticante do celibato, ao dedicar essa energia à busca espiritual, pode vivenciar estados de consciência ampliada, nos quais se sente em unidade com o universo e em sintonia com o divino. Essa conexão é uma fonte profunda de paz e harmonia, que reforça a importância da prática como um caminho de autoconhecimento e iluminação. Do ponto de vista psicológico, o celibato contribui para o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança. Ao aprender a controlar suas paixões e desejos, o praticante ganha uma sensação de controle e autossuficiência, o que eleva sua confiança. O autocontrole é um dos pilares da autossuficiência e da autoestima, e a prática do celibato é uma forma intensa de desenvolver essas qualidades. Em um mundo onde o imediatismo e a satisfação instantânea são incentivados, praticar o celibato é uma declaração de autonomia, uma maneira de afirmar que o controle sobre os próprios impulsos é possível e desejável. Outro benefício psicológico importante é a melhora no autoconhecimento. Ao praticar o celibato, o indivíduo começa a observar com mais atenção seus desejos, compreendendo a natureza e a origem desses impulsos. Essa introspecção permite que o praticante entenda melhor suas motivações e identifique padrões de comportamento que antes passavam despercebidos. Esse entendimento proporciona uma base sólida para o crescimento pessoal, pois a compreensão dos próprios desejos permite que o indivíduo faça escolhas mais conscientes e alinhadas com seu propósito de vida.
O celibato também ajuda na redução de emoções negativas, como ansiedade e inveja. Ao se libertar da busca constante por prazeres e validação externa, o praticante do celibato experimenta uma sensação de paz e contentamento interior. Essa paz advém do fato de que o indivíduo não precisa mais satisfazer constantemente impulsos que apenas trazem gratificação temporária. O celibato permite que o praticante encontre satisfação em si mesmo sem depender de fatores externos para sentir-se completo e realizado. Essa autossuficiência emocional é uma fonte poderosa de estabilidade psicológica que ajuda o indivíduo a enfrentar os desafios da vida com mais serenidade. Além disso, a prática do celibato facilita o desenvolvimento da disciplina e do foco. Ao controlar seus impulsos, o praticante fortalece sua capacidade de autodisciplina, o que se reflete em outras áreas de sua vida. A energia que seria dissipada é agora direcionada para o crescimento pessoal, para a realização de objetivos de longo prazo e para o cumprimento de metas que exigem dedicação e perseverança. Esse desenvolvimento da disciplina é um benefício tangível e imediato do celibato, que impacta positivamente a vida do praticante em todos os aspectos, desde sua saúde até suas relações interpessoais. Espiritualmente, o celibato oferece a possibilidade de entrar em estados de meditação profunda e de acessar níveis mais elevados de consciência. Ao evitar a dispersão de energia, o praticante está mais preparado para a prática meditativa, conseguindo acessar estados de quietude mental e equilíbrio emocional. A meditação é facilitada pela prática do celibato, pois a mente, livre de distrações, consegue focar-se com mais facilidade no presente, permitindo experiências de contemplação mais profundas. Em várias tradições, a meditação é vista como um portal para o autoconhecimento e a iluminação, e o celibato potencializa essa experiência ao permitir que o indivíduo esteja mais centrado e equilibrado. Um aspecto menos discutido, mas igualmente importante, é o benefício que o celibato traz para a saúde emocional. Em uma sociedade onde muitos são impulsionados a buscar relacionamentos e conexões rápidas, o celibato permite uma pausa para o autoconhecimento e a compreensão do que realmente se quer em um relacionamento. Ao evitar envolvimentos superficiais, o praticante do celibato consegue identificar suas verdadeiras necessidades emocionais e, assim, estar mais preparado para relacionamentos significativos no futuro, quando e se optar por eles. Esse tempo de reflexão é essencial para uma vida emocional saudável e equilibrada. Por fim, o celibato oferece ao indivíduo a oportunidade de experimentar uma liberdade interior que poucas práticas proporcionam. Livre da busca incessante por prazer, o praticante encontra uma nova forma de satisfação, que vem do domínio sobre si mesmo e da capacidade de controlar seus próprios desejos. Essa liberdade é a chave para uma vida de paz e harmonia, onde o indivíduo sente que está no controle de suas próprias escolhas e não é escravo de seus impulsos. Ao experimentar essa liberdade, o praticante percebe que o verdadeiro propósito do celibato não é a negação, mas a transformação, uma jornada para alcançar uma consciência superior e um estado de espírito elevado. O celibato é muito mais do que uma prática de abstinência. Ele representa um verdadeiro rito de passagem rumo ao autodomínio. Para aqueles que escolhem este caminho, o celibato se torna um exercício profundo de controle sobre as próprias vontades e emoções, um processo de enfrentamento direto dos impulsos mais básicos. Esse processo transforma o celibato em um teste de força interior, onde o praticante aprende a domar seus desejos e a redirecioná-los para um propósito maior. Em vez de negar os desejos, o celibato permite que a pessoa os compreenda e os controle, utilizando-os como um combustível para a elevação espiritual e o crescimento pessoal. A ideia de autodomínio é central em diversas tradições esotéricas,
que vêem o celibato como uma jornada de autossuperação. A prática é frequentemente descrita como o caminho do guerreiro espiritual, um caminho onde o indivíduo confronta suas próprias sombras e fraquezas, lutando contra a tentação e a necessidade de gratificação instantânea. Esse enfrentamento constante com os próprios desejos e emoções negativas exige uma força que transcende a força física, tornando-se uma prova de resiliência psicológica e emocional. O praticante do celibato, ao resistir às tentações do prazer momentâneo, fortalece sua própria determinação, moldando-se como um verdadeiro guerreiro interior. O celibato, como rito de passagem, também envolve o enfrentamento de emoções destrutivas, como a raiva, a inveja e o desejo desenfreado. Essas emoções, quando deixadas sem controle, tendem a nos aprisionar em um ciclo de impulsos que nos afastam de uma vida plena e equilibrada. A prática do celibato nos ensina a identificar essas emoções e a não sucumbir a elas, usando-as como oportunidades de crescimento. Cada vez que o praticante confronta e supera uma dessas emoções, ele desenvolve uma capacidade de autocontrole que fortalece seu espírito e contribui para a criação de uma identidade mais centrada e consciente. Em muitas tradições, o celibato é visto como um processo de transformação da escuridão interior em luz. Isso significa que, ao mergulhar profundamente em si mesmo e enfrentar seus desejos, o praticante descobre áreas de sua psique que antes estavam ocultas. A prática do celibato é uma maneira de iluminar essas áreas sombrias, revelando aspectos do eu que, de outra forma, permaneceriam desconhecidos. Essa jornada de autodescoberta permite que o praticante reconheça suas fraquezas e limitações, e, ao fazer isso, ele ganha a força para superá-las, transformando-se em uma versão mais plena e consciente de si mesmo. Além disso, o celibato, como rito de passagem para o autodomínio, é uma experiência que cria um estado mental de foco absoluto. O praticante passa a desenvolver uma clareza de propósito que lhe permite se concentrar no que realmente importa. Ao redirecionar sua energia para objetivos significativos, ele consegue alcançar um nível de concentração e disciplina que se reflete em todas as áreas de sua vida. Esse foco é uma das recompensas mais valiosas da prática do celibato, pois permite que o praticante invista toda a sua energia em sua jornada espiritual e em seu crescimento pessoal, sem se distrair com desejos passageiros. Aqueles que escolhem o celibato como caminho para o autodomínio frequentemente relatam uma sensação de paz e completude interior. Ao se libertar da necessidade de satisfazer constantemente os desejos físicos, o praticante encontra uma nova fonte de satisfação, que vem de dentro. Essa paz interior é uma manifestação da liberdade conquistada ao dominar os próprios impulsos, o que gera uma sensação de poder pessoal e autossuficiência. Esse estado de plenitude é algo que muitos buscam fora de si, mas que o celibato revela estar presente no próprio ser, acessível por meio do controle e da compreensão dos desejos. Para aqueles que seguem este caminho, o celibato se torna uma prática indispensável para alcançar o autodomínio. Ele representa uma escolha consciente de transcender as limitações impostas pelos desejos físicos, permitindo que o praticante acesse um estado de ser onde é capaz de moldar sua própria vida e suas próprias emoções. Nesse rito de passagem, o celibato é uma prova de resiliência e coragem, que exige um compromisso constante com o próprio crescimento. É um caminho de autoconhecimento e transformação, onde cada passo dado na direção do autodomínio aproxima o praticante de uma compreensão mais profunda de si mesmo e do universo ao seu redor. Para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino, o celibato é muitas vezes considerado um caminho poderoso para essa experiência. Essa prática, que implica o redirecionamento da energia vital para a espiritualidade, é vista como um meio de facilitar a conexão com dimensões superiores de consciência.
Em várias tradições espirituais e religiosas, o celibato é um componente central para o desenvolvimento de uma sensibilidade que permite ao indivíduo perceber e se comunicar com o sagrado. Ao abster-se de indulgências terrenas, o praticante abre espaço em sua mente e coração para a intuição espiritual e para o entendimento de realidades além do físico. Para muitos, o celibato cria uma pureza de alma que favorece o contato com o divino. Ao conservar a energia que normalmente é gasta na busca de prazeres efêmeros, o indivíduo fortalece seu campo energético, permitindo que sua mente e espírito estejam mais sintonizados com frequências espirituais elevadas. Esse estado de pureza energética, muitas vezes alcançado por meio do celibato, é descrito em várias tradições como um pré-requisito para a compreensão de verdades mais profundas e para a recepção de mensagens e inspirações divinas. O praticante, ao evitar a dispersão da energia vital, experimenta uma clareza de propósito que permite que ele se aproxime de uma realidade mais ampla e unificada. No cristianismo, especialmente na vida monástica, o celibato é uma prática que simboliza a completa devoção ao serviço divino. Padres e freiras que fazem voto de castidade acreditam que essa renúncia aos prazeres físicos os torna mais próximos de Deus. A ideia é que, ao direcionar todo o amor e atenção para o divino, o praticante do celibato é capaz de experimentar uma forma de união espiritual. Essa conexão profunda, alimentada pelo celibato, permite que o indivíduo sinta a presença de Deus de maneira mais intensa e que encontre paz e força espiritual no compromisso com o caminho espiritual. No hinduísmo, o celibato é praticado por yogis e sadhus como uma forma de preservar o prana, a força vital essencial. Acredita-se que, ao canalizar essa energia para o interior e elevar seu fluxo para os chakras superiores, o praticante alcança estados de percepção que estão além da experiência comum. O celibato, nesse contexto, é uma maneira de despertar o Kundalini, uma energia espiritual que, ao ser ativada, permite ao indivíduo perceber a unidade entre ele próprio e o cosmos. Ao conservar e direcionar essa energia, o praticante hindu acredita que é capaz de experimentar a iluminação e de se conectar diretamente com o divino. O budismo também valoriza o celibato como meio de libertação espiritual. No caminho budista, o desejo é uma das causas principais do sofrimento humano. E ao abandonar os desejos físicos, o monge budista busca libertar-se das amarras do ciclo de nascimento, morte e renascimento. Para os praticantes budistas, o celibato é uma prática que permite ao indivíduo alcançar o nirvana, o estado de paz e libertação total. Os monges, ao praticarem o celibato, buscam uma mente pura, livre de distrações, onde é possível perceber a natureza última da realidade e alcançar a compaixão e o entendimento pleno. Essa libertação promovida pelo celibato é uma conexão direta com o divino, na qual o praticante experimenta uma paz inabalável. Em termos práticos, o celibato ajuda a criar uma mentalidade focada, que evita a distração com as necessidades físicas e os desejos efêmeros. Esse foco direcionado à busca espiritual torna o indivíduo mais receptivo a experiências místicas e ao contato com o sagrado. Muitas tradições consideram que essa experiência transcende o plano físico, permitindo que o praticante sinta a presença do divino de forma mais clara e acessível. Ao afastar-se dos desejos terrenos, o praticante entra em um estado de quietude interior, onde a mente se acalma e o espírito se torna mais sensível às manifestações do sagrado, criando uma ponte entre o humano e o divino. Outro aspecto importante é que, ao redirecionar a energia dos desejos físicos, o celibato fortalece o corpo espiritual ou corpo energético do praticante. Nas tradições esotéricas, esse corpo energético é considerado o receptáculo de percepções superiores,
e ao manter-se puro e forte, o praticante consegue captar mensagens divinas e intuições que vêm de esferas mais elevadas. Esse corpo espiritual, fortalecido pela prática do celibato, age como um veículo para a conexão com o sagrado, proporcionando uma comunicação direta com o divino, que, por sua vez, guia o praticante em sua jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual. Para muitos místicos e buscadores espirituais, o celibato também proporciona uma conexão mais clara com a intuição e com a sabedoria interior. Ao silenciar os desejos, o praticante consegue ouvir a voz do coração, aquela sabedoria profunda que reside em cada indivíduo. Essa conexão com a intuição é uma forma de orientação espiritual que auxilia o praticante a compreender sua própria natureza e a se alinhar com um propósito maior. O celibato, nesse sentido, se torna uma ferramenta para acessar a sabedoria divina que já está presente em cada um de nós, mas que muitas vezes é obscurecida pelos desejos e preocupações do mundo material. Por fim, o celibato é visto como uma prática que conduz à liberdade espiritual e à verdadeira conexão com o sagrado. Aqueles que seguem este caminho relatam uma sensação de plenitude e paz interior, fruto de uma vida dedicada ao propósito maior de conhecer e se unir ao divino. A prática proporciona um tipo de liberdade que transcende os limites do corpo e da mente, permitindo que o praticante experimente uma realidade onde todas as coisas estão interligadas. Essa sensação de unidade é descrita em várias tradições como o estado de iluminação ou ascensão espiritual, onde o indivíduo compreende que faz parte de algo muito maior e eterno. Para aqueles que escolhem o celibato como um caminho espiritual, ele representa mais do que uma simples renúncia. É uma forma de abrir as portas para o divino, para a sabedoria infinita e para o amor universal. Cada passo nessa jornada fortalece a conexão do praticante com o sagrado, permitindo-lhe vivenciar uma espiritualidade autêntica e profunda. Essa prática possibilita que o indivíduo se aproxime de sua essência divina, experimentando uma vida onde a presença do divino é constante e onipresente. A prática do celibato na vida moderna pode parecer desafiadora, especialmente em um mundo onde estímulos sensoriais estão constantemente presentes. No entanto, existem várias técnicas e práticas que ajudam a integrar o celibato de maneira natural e equilibrada no cotidiano. O foco dessas técnicas é permitir que o praticante canalize sua energia de forma produtiva e harmoniosa, preservando a essência do celibato sem que ele seja interpretado como uma forma de repressão ou privação. Uma das práticas fundamentais para o sucesso do celibato é a meditação. A meditação, especialmente as práticas que envolvem atenção plena e controle da respiração, ajuda o praticante a desenvolver o foco e o autodomínio necessários para lidar com os desejos e impulsos. A prática diária da meditação permite que o indivíduo encontre um estado de paz interior, tornando-se menos suscetível às distrações externas. Ao criar um espaço de quietude na mente, a meditação possibilita que o praticante observe os desejos de forma objetiva, compreendendo-os sem a necessidade de ceder a eles. Outra prática eficaz para quem busca integrar o celibato é o uso de afirmações positivas e visualizações. As afirmações são declarações que reforçam o compromisso com o celibato e ajudam a reprogramar a mente, fortalecendo a determinação. Ao repetir frases como "eu controlo meus desejos e canalizo minha energia para meu crescimento espiritual", o praticante estabelece um estado mental que o ajuda a manter o foco. A visualização, por sua vez, é uma técnica onde o praticante imagina a energia vital sendo redirecionada para o desenvolvimento pessoal e espiritual, visualizando o sucesso em sua jornada de autodomínio e transcendência. Para complementar a meditação e as afirmações, a prática física é um aliado poderoso para o celibato.
Exercícios como yoga, tai chi e caminhadas na natureza ajudam a equilibrar a energia do corpo e da mente, promovendo o relaxamento e a concentração. A prática regular de atividades físicas não só libera endorfinas, promovendo o bem-estar, mas também ajuda a dissipar o excesso de energia física, que pode se manifestar como impulsos e desejos intensos. Ao praticar atividades físicas, o praticante do celibato encontra um meio saudável de canalizar sua energia, mantendo o corpo e a mente em harmonia. Outro aspecto importante é a alimentação. Muitos praticantes de celibato encontram benefícios ao adotar uma dieta equilibrada e natural que evita alimentos processados e excessivamente estimulantes, como açúcar e cafeína. Uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e baseada em alimentos frescos, ajuda a manter a energia estável e a evitar picos de desejo que podem surgir com o consumo de substâncias estimulantes. Ao cuidar da dieta, o praticante promove um estado de bem-estar físico e mental que favorece a prática do celibato. Além das práticas diárias, estabelecer uma rotina estruturada é fundamental para manter o foco e a disciplina. Ter horários específicos para meditação, atividade física, estudo e descanso ajuda a organizar a mente e evita o tempo ocioso, que pode ser um gatilho para desejos indesejados. Uma rotina bem planejada permite que o praticante invista sua energia em atividades construtivas e gratificantes, reduzindo a exposição a situações que possam desviar seu foco. A rotina se torna, assim, uma estrutura de apoio para a prática do celibato, facilitando o desenvolvimento da autodisciplina e do autodomínio. Para aqueles que enfrentam dificuldades emocionais na prática do celibato, o suporte de grupos de meditação ou de desenvolvimento espiritual pode ser um recurso valioso. Participar de um grupo com pessoas que compartilham dos mesmos valores e objetivos proporciona apoio e motivação, além de criar um espaço seguro para compartilhar experiências e desafios. Esses grupos oferecem uma rede de suporte que ajuda o praticante a sentir-se compreendido e incentivado em sua jornada, além de permitir a troca de insights sobre práticas e estratégias para lidar com os desafios do celibato. A técnica da transmutação de energia sexual, discutida anteriormente, também é uma prática central para quem deseja integrar o celibato na vida moderna. Essa prática consiste em redirecionar a energia sexual para outras áreas, como o desenvolvimento intelectual, artístico ou espiritual. Para isso, o praticante pode utilizar técnicas de respiração consciente e visualização, imaginando a energia sexual sendo elevada ao coração ou à mente e transformada em inspiração e criatividade. A transmutação é uma maneira eficaz de evitar que a energia sexual se acumule e se transforme em tensão, convertendo-a em um impulso para a realização de objetivos mais elevados. Além das práticas individuais, é importante desenvolver o autoconhecimento, identificando situações e gatilhos que possam dificultar a prática do celibato. Ao entender os momentos e as circunstâncias que despertam desejos, o praticante pode planejar estratégias para lidar com esses impulsos de maneira saudável. Esse processo de autoconhecimento permite que o indivíduo desenvolva uma maior compreensão de si mesmo e de seus desejos, transformando o celibato em uma jornada de autodescoberta e fortalecimento interior. Por fim, uma abordagem que facilita a integração do celibato é mudar a percepção sobre a prática, vendo-a como uma escolha de autodomínio e não como uma restrição. Ao considerar o celibato como uma oportunidade de crescimento e de conexão espiritual, o praticante transforma sua perspectiva e encontra satisfação no autoconhecimento que essa disciplina proporciona. Em vez de encarar a prática como privação, ele a vê como um caminho para o autodomínio e para o despertar espiritual, que lhe permite acessar um estado de paz e harmonia interior.
Integrar o celibato na vida moderna exige adaptação e paciência. Mas com práticas consistentes e uma perspectiva positiva, o indivíduo é capaz de manter seu compromisso com essa disciplina e colher seus benefícios. Esse processo de integração, embora desafiador, torna-se uma oportunidade para o praticante expandir sua consciência e fortalecer sua conexão consigo mesmo e com o divino, transformando o celibato em uma prática de autoconhecimento e transcendência no mundo contemporâneo. Para muitos praticantes, a jornada do celibato é cheia de obstáculos e desafios, que testam constantemente a força de vontade e o compromisso com essa disciplina. Esses desafios não devem ser vistos como fracassos, mas como oportunidades de crescimento e autoconhecimento. Ao enfrentar essas dificuldades, o praticante desenvolve uma resiliência emocional e uma clareza de propósito que são fundamentais para a sua evolução espiritual. Os obstáculos no caminho do celibato são parte natural da prática, e aprender a lidar com eles de forma saudável e consciente é essencial para que essa jornada se torne uma experiência transformadora. Um dos maiores desafios que o praticante enfrenta é o impulso natural dos desejos. Vivemos em uma sociedade que valoriza e incentiva a gratificação instantânea, e a busca por prazer está constantemente ao nosso redor, seja por meio de mídia, entretenimento ou publicidade. Esses estímulos podem tornar difícil manter o compromisso com o celibato, já que o desejo é constantemente reativado e intensificado por influências externas. Para superar esse desafio, é importante que o praticante crie mecanismos para reduzir a exposição a esses estímulos, estabelecendo limites e evitando situações que possam enfraquecer sua disciplina. Outro obstáculo comum é o sentimento de isolamento que pode surgir ao longo da prática. O celibato é uma escolha que muitas vezes não é compreendida por aqueles ao redor do praticante, o que pode levar a sentimentos de alienação ou solidão. Esses sentimentos podem ser intensificados pela falta de apoio, especialmente se o indivíduo não possui uma rede de pessoas com objetivos semelhantes. Para enfrentar esse desafio, é útil que o praticante busque comunidades, grupos de apoio ou redes de pessoas que compartilhem valores e objetivos similares. Essa conexão com outros praticantes oferece suporte emocional e a certeza de que ele não está sozinho em sua jornada. A pressão social também é um obstáculo relevante na prática do celibato. Em um mundo onde relacionamentos e atividades sociais frequentemente giram em torno de práticas de prazer e gratificação, a decisão de praticar o celibato pode ser vista como uma escolha estranha ou extrema. Essa pressão social pode gerar sentimentos de dúvida ou até mesmo fazer o praticante questionar o valor de sua decisão. Para lidar com essa pressão, é importante lembrar do propósito pessoal por trás da escolha do celibato, mantendo uma conexão clara com os motivos que o levaram a iniciar essa prática. Esse foco no propósito ajuda a fortalecer a confiança do praticante em sua decisão, tornando-o menos suscetível às pressões externas. Além dos desafios emocionais e sociais, o celibato também pode desencadear uma série de conflitos internos. Ao longo da prática, o praticante se vê confrontado com seus próprios desejos e emoções negativas, como inveja, frustração e raiva, que podem emergir como uma forma de resistência ao compromisso com o celibato. Esses conflitos internos, embora desconfortáveis, são uma oportunidade para que o praticante explore e compreenda a natureza de suas próprias emoções. Ao lidar com essas emoções de maneira consciente, o indivíduo desenvolve uma maior clareza emocional e se torna mais capaz de controlar seus impulsos e direcionar sua energia para o crescimento pessoal. A ideia de privação também pode ser um desafio na prática do celibato. Algumas pessoas encaram o celibato como uma restrição ou negação, o que pode gerar um sentimento de insatisfação ou até mesmo de repressão.
No entanto, para que o celibato seja uma prática de transformação, é essencial que o praticante mude sua perspectiva e veja o celibato como uma escolha positiva, voltada para o autodomínio e a transcendência. Ao mudar o foco de uma visão de privação para uma visão de fortalecimento, o praticante é capaz de encontrar satisfação e significado em sua decisão, superando a sensação de restrição e cultivando um sentimento de liberdade interior. Superar esses obstáculos exige paciência, autoconsciência e resiliência. Cada desafio enfrentado torna o praticante mais forte e mais comprometido com sua jornada, desenvolvendo nele qualidades de disciplina e clareza que são essenciais para o crescimento espiritual. Embora os desafios do celibato possam ser intensos, eles também são oportunidades para o indivíduo aprofundar sua conexão consigo mesmo, testar seu próprio comprometimento e fortalecer a sua determinação. Com uma mentalidade de aceitação e perseverança, o praticante consegue transformar os obstáculos em degraus que o elevam a uma compreensão mais profunda de si mesmo e do propósito de sua prática. Para muitos praticantes, o celibato se torna uma jornada de autodescoberta que transforma profundamente sua maneira de ver o mundo e de viver. Esses testemunhos de transformação ilustram como o celibato vai além de uma prática individual de controle. Ele representa uma oportunidade para explorar e expandir a consciência, encontrando um propósito mais profundo na vida. Os relatos de quem percorreu esse caminho são variados, mas todos compartilham a sensação de que o celibato trouxe mudanças significativas, tanto no âmbito espiritual quanto no psicológico. Um dos aspectos mais citados nos relatos é o aumento da clareza mental e da paz interior. Muitos praticantes afirmam que, ao adotar o celibato, eles experimentaram uma nova forma de foco, que os ajudou a superar distrações e a ganhar uma compreensão mais profunda de seus próprios pensamentos e emoções. Essa clareza permitiu que eles acessassem uma perspectiva mais serena e equilibrada da vida, reduzindo o estresse e a ansiedade. Esse benefício, que surge ao longo do tempo, transforma o celibato em uma ferramenta de autoconhecimento, na qual o indivíduo aprende a entender suas emoções e a enfrentar suas limitações. Outro tema recorrente nos testemunhos é o fortalecimento da autodisciplina e da autoconfiança. Ao escolher o celibato, o praticante se compromete com uma prática que exige autocontrole e resiliência, qualidades que acabam se manifestando em outras áreas da vida. Muitos relatam que essa disciplina os tornou mais produtivos e focados em seus objetivos, permitindo que eles realizassem projetos e metas que antes pareciam distantes. Esse fortalecimento da autodisciplina não se limita apenas à prática do celibato, mas se reflete em escolhas diárias, tornando o indivíduo mais consciente de suas ações e mais determinado a seguir seus valores e propósitos. O celibato também é frequentemente descrito como uma prática que facilita a conexão com a espiritualidade. Diversos praticantes relatam que, ao redirecionar sua energia para o desenvolvimento espiritual, eles sentiram uma maior proximidade com o divino e uma sensação de harmonia interior. Muitos descrevem essa conexão como uma experiência de paz e de unidade com o universo, onde o indivíduo se sente parte de algo maior. Essa ligação com o espiritual, promovida pelo celibato, é vista como uma fonte de inspiração e propósito, fortalecendo o praticante em sua busca por respostas para as grandes questões da vida e promovendo um sentimento de pertencimento. Em alguns casos, o celibato trouxe também transformações físicas e emocionais. Alguns praticantes relatam que se sentem mais enérgicos e saudáveis, com uma disposição física que lhes permite realizar suas atividades diárias com mais vigor e entusiasmo. Essa energia renovada é acompanhada de uma sensação de bem-estar emocional, que permite ao praticante enfrentar os desafios da vida de maneira mais equilibrada. Essa mudança é uma prova de que a prática do celibato tem um impacto positivo no corpo e na mente,
proporcionando uma vitalidade que se estende a todas as áreas da vida. Esses relatos de transformação mostram que, embora o celibato possa ser desafiador, ele é também uma fonte de força e crescimento. Para aqueles que seguem este caminho, o celibato não é apenas uma disciplina. É uma jornada de autoconhecimento que proporciona uma profunda sensação de realização e paz interior. Ao escolher o celibato, o praticante descobre que é possível viver uma vida plena e satisfatória, sem depender das gratificações momentâneas, e que essa escolha oferece uma liberdade que vai além das limitações do corpo e da mente. Esses testemunhos inspiram outros a considerarem o celibato como uma prática que pode transformar profundamente a vida. Para cada pessoa que percorre esse caminho, o celibato representa uma oportunidade única de explorar a própria essência, de se conectar com o que é divino e de transformar a energia vital em uma fonte de sabedoria e autodomínio. Essa jornada de transformação é para muitos uma prova de que o celibato não é uma privação, mas uma escolha de autossuficiência e de transcendência que permite ao indivíduo descobrir o verdadeiro poder do autoconhecimento. Ao longo desta jornada, exploramos o celibato como um caminho que vai muito além da simples abstinência. Ele se revela como uma prática rica, complexa e transformadora, que proporciona ao praticante um novo olhar sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. O celibato, para muitos, é uma disciplina de autoconhecimento e uma porta de entrada para estados de consciência superiores. Essa prática permite ao indivíduo transcender as limitações impostas pelos desejos passageiros e descobrir uma paz interior que vem da conexão com o que é divino e eterno. O celibato, ao ser adotado como uma escolha consciente, torna-se uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal. Ele nos ensina a redirecionar nossa energia vital para objetivos elevados, permitindo que o praticante alcance uma clareza mental e espiritual raramente acessível em uma vida centrada nas gratificações sensoriais. Por meio dessa prática, o indivíduo aprende a dominar suas próprias emoções e a encontrar uma satisfação que vai além do prazer imediato. Uma satisfação que nasce do controle sobre si mesmo e da busca por uma conexão mais profunda com a realidade. Ao longo dos capítulos, vimos como o celibato foi valorizado em diversas tradições e culturas, desde os antigos filósofos gregos até os místicos orientais. Cada uma dessas tradições encontrou no celibato uma maneira de fortalecer o espírito, de cultivar a sabedoria interior e de estabelecer uma conexão com o sagrado. Ao seguir esse caminho, o praticante se torna parte de uma longa linhagem de buscadores espirituais que, por meio do autodomínio, descobriram um significado maior para a existência humana. O celibato, nesse contexto, não é uma negação, mas uma escolha que leva o indivíduo a um estado de ser onde ele pode acessar a verdade mais profunda de sua própria essência. O caminho do celibato, como vimos, não é isento de desafios. Ele exige que o praticante enfrente seus próprios desejos e emoções, que lide com a pressão social e que desenvolva uma forte autodisciplina. No entanto, é justamente através desses obstáculos que o praticante encontra oportunidades de crescimento e de fortalecimento pessoal. Cada desafio enfrentado na prática do celibato é uma oportunidade para desenvolver resiliência, autoconsciência e um comprometimento mais profundo com seus próprios valores e objetivos. Esses desafios, longe de serem barreiras, se tornam degraus para a realização de uma consciência superior. Aqueles que praticam o celibato relatam transformações significativas, tanto no âmbito espiritual quanto no psicológico. A sensação de paz e clareza mental que surge ao longo da prática permite que o indivíduo acesse uma nova perspectiva sobre a vida, onde o foco não está mais na busca incessante por prazer, mas no desenvolvimento de uma harmonia interior.
Essa transformação reflete uma liberdade verdadeira, que não depende de fatores externos para se manifestar. A prática do celibato possibilita ao praticante encontrar essa liberdade, vivendo uma vida baseada no autoconhecimento e no domínio de si mesmo. Para aqueles que desejam explorar o celibato como um caminho de crescimento, a prática oferece uma possibilidade de conexão profunda com o divino, com a própria essência e com o universo. Cada passo nesse caminho aproxima o praticante de uma experiência de unidade, onde ele percebe que faz parte de algo maior e eterno. O celibato, nesse sentido, é uma prática que amplia a consciência, permitindo ao indivíduo experimentar uma sensação de pertencimento e de paz que transcende os limites do corpo e da mente. Ao escolher o celibato, o praticante decide trilhar um caminho que o leva além das distrações do mundo material, rumo a um estado de espírito elevado e a uma conexão com o que é atemporal. Essa escolha de renúncia se torna, na verdade, uma escolha de liberdade, pois permite ao indivíduo experimentar uma satisfação autêntica, que nasce do controle sobre seus próprios desejos e da clareza de propósito que essa prática proporciona. O celibato, para aqueles que se dedicam a ele, representa uma jornada de transcendência, onde cada passo fortalece o espírito e aproxima o praticante de uma compreensão mais profunda do universo. Ao concluir essa jornada, esperamos que a compreensão do celibato tenha se expandido, revelando seu potencial como um caminho de autodomínio e de conexão com o divino. O celibato, ao ser praticado com intenção e disciplina, permite que o indivíduo acesse uma consciência superior, onde ele encontra a paz e a sabedoria que transcendem o mundo físico. Para aqueles que buscam algo além do visível, o celibato oferece uma chave para desbloquear esse potencial e vivenciar uma liberdade interior que é inabalável e eterna.